Olá pessoal, nós vamos fazer agora uma análise em relação ao edital da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o cargo de soldado. Então nós vamos fazer uma análise em relação aos tópicos indicados no edital para esse concurso e também vou fazer uma análise um pouquinho mais criteriosa em relação à informática, que é a minha matéria. Então vamos passar aqui primeiro as informações indicadas nesse edital, como eu disse, para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. O cargo é o de soldado, agora para 2016, o edital, com prova prevista lá para 2017. Vamos acompanhar comigo então as informações. São 2.293 vagas para esse concurso. Isso é importante imaginar porque é uma quantidade de vagas bem grande, né? 2.293 vagas para o concurso então da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Agora para 2016, com prova, como eu disse, para 2017. Então, primeiro o indicativo das vagas. Depois, um outro indicativo importante aí em relação a esse edital é que essas vagas exigem o nível médio completo de escolaridade. Algumas provas de polícia militar de outros estados costumam pedir até mesmo nível superior. E essa prova exigiu, no mínimo, claro, nível médio completo de escolaridade, o que abre um leque bem grande aí para muita gente conseguir realizar essa prova, certo? Então, nível médio completo de escolaridade aí para quem vai tentar a prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Já vamos dando bom dia aqui a Wilkey Marques, né, que está chegando aqui na nossa transmissão ao vivo agora. Outra informação importante em relação ao edital, a necessidade de Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, entre as categorias B e E. Então esse é um detalhe importante, né? Quem quiser fazer esse concurso precisa ter lá a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, entre as categorias B e E. Esse é um indicativo importante. Outro ponto bem relevante em relação a esse edital é a altura mínima. A altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres. Ok, pessoal? Então, quem quiser fazer esse concurso tem que se enquadrar dentro da altura mínima exigida aí, tanto para homem como para mulheres, né? Repetindo, 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres. Ok, outra informação bem relevante para esse edital, a idade, né? Idade entre 17 e 30 anos. Então, abre um leque bem bom aí em relação a essa prova também. Idade, então, entre 17 e 30 anos. Outra informação desse concurso, a questão da remuneração inicial atual para o cargo de soldado é de R$ 2.992,54. Essa é a remuneração básica, né? R$ 2.992,54 é a remuneração básica inicial atual para o cargo de soldado. Vamos lá, mais informações. A banca, aí sim, a banca era obviamente esperada. A banca VUNESP é a organizadora desse concurso e, em geral, as provas da VUNESP têm uma característica bem definida. Então, quem ficar bem atento aí em relação a esse concurso vai poder descobrir aí boa parte dessas informações fazendo questões anteriores dessa banca. Então a VUNESP, por exemplo, na minha matéria que é informática, a VUNESP tem uma característica bem própria e normalmente bem em cima do que o edital coloca. Então, como o edital coloca precisamente o que vai ser pedido na prova, a VUNESP costuma fazer questões bem objetivas e claras em relação ao edital. É uma banca muito boa de realizar aí as questões de concurso, certo? Bem, as inscrições para esse concurso estão abertas do dia 16/11 de 2016, 16 de novembro de 2016, até 15 de dezembro de 2016. Então, fica atento, 16 de novembro de 2016 até o dia 15 de dezembro de 2016 é a data aí para as inscrições desse concurso, porque a prova é para 2017, mas as inscrições devem ser feitas ainda em 2016, não pode esquecer dessa dica também. A taxa de inscrição desse concurso é de R$ 50, o que ficou aí num valor razoável, perto dos valores que nós temos aí em alguns editais.
Então, taxa de inscrição para esse concurso de R$ 50. Já vai se preparando aí com o valor para não perder a data e nem a questão da própria inscrição em si, né? R$ 50. Outra informação relevante é a própria data da prova, até para ter uma programação em relação ao teu estudo, prova no dia 5 de fevereiro de 2017. Muito importante, então, já começar os estudos agora e com uma programação já colocando essa data em voga. Então, organizar a distribuição do estudo das matérias aí, pensando na prova lá no dia 5 de fevereiro de 2017. Bem, vamos falar um pouquinho da prova objetiva agora. A prova objetiva tem a parte 1 com 50 questões. Divididas da seguinte maneira, acompanha comigo. Língua portuguesa são 18 questões. Olha a importância aí da língua portuguesa. Tu imagina uma prova com a parte 1 contendo 50 questões. E dessas 50 questões, 18 questões são questões de língua portuguesa. Bem importante isso. De matemática são 12 questões. Então temos aí 18 questões de língua portuguesa e temos 12 questões de matemática. Temos 10 questões de conhecimentos gerais. 10 questões, então, abordando aí conhecimentos gerais. E continuando aqui a parte relacionada ainda a essa prova objetiva parte 1, são 5 questões de noções básicas de informática. Essa é a minha matéria, que eu vou falar um pouquinho sobre ela de forma mais aprofundada logo aqui na nossa transmissão. Mas então, em relação às noções básicas de informática, nós temos ali 5 questões. E depois, noções de administração pública, também 5 questões. Percebe que aí nós temos então a nossa prova objetiva, parte 1, o que completa 50 questões. Vou repetir ali, 18 de língua portuguesa, 12 questões de matemática, 10 questões de conhecimentos gerais, 5 questões de noções básicas de informática e 5 questões de noções de administração pública. Logo, daqui um pouquinho, assim que a gente chegar a uma parte aqui da nossa explicação, eu vou descrever o que tem aí em cada uma dessas matérias. Então vamos descrever o conteúdo programático do que vai cair em língua portuguesa, do que vai cair em matemática, em conhecimentos gerais, em noções básicas de informática e também nas noções de administração pública. Logo a gente vai dar aqui a descrição do que vai ter no conteúdo programático dentro dessas questões. Então essa é a nossa prova objetiva, parte 1, como eu disse, contendo 50 questões. Nós temos também aqui, observa comigo, a prova dissertativa, que é a parte 2, composta por uma redação. Então, sim, teremos redação nessa prova, repetindo, essa é a parte 2. Então, a parte 1, nós temos a prova objetiva, como eu descrevi ali, repetindo, a prova objetiva com 50 questões, e a prova dissertativa é a parte 2, composta por uma redação. Então tem que ficar ligado em como fazer aí a redação, também descrito ali no edital. Nós vamos deixar aqui embaixo, depois na descrição desse vídeo, após ficar gravado, ali um link para o edital e aí pode obter mais informações, ok? Bem, a prova objetiva parte 1 e também a prova dissertativa parte 2, elas serão aplicadas simultaneamente, terão duração de 4 horas. Então, com essas 4 horas, você vai precisar resolver as 50 questões objetivas e também construir a redação, que é a parte dissertativa dessa prova. Então, são 4 horas para resolver as questões objetivas e também para realizar a redação. Tem que já pensar nisso para ver como você vai lá no dia da prova já pensar na divisão do tempo de forma adequada para conseguir resolver as 50 questões objetivas e mais a construção da redação, certo? Então 4 horas para a parte 1 e para a parte 2. Outra informação, a prova objetiva, parte 1, será avaliada na escala de 0 a 50 pontos. E se ela vai ser avaliada na escala de 0 a 50 pontos e nós temos 50 questões, é importante perceber que cada questão, observa, terá valor de 1 ponto, sendo considerado habilitado o candidato que obtiver no mínimo 25 pontos de acordo com o conteúdo programático constante lá no anexo B, que a gente vai discutir aqui. O que significa isso? Que não importa se é língua portuguesa, informática, matemática, bem, da parte objetiva, acompanha comigo, não tem jeito. O usuário tem que levar em consideração que uma questão de português vale a mesma coisa do que uma questão de informática, vale 1 ponto.
Então, tanto para a língua portuguesa, para matemática, para informática, para todas as matérias que constam ali no que a gente vai analisar daqui um pouquinho o conteúdo, cada questão vale um ponto. Se cada questão vale um ponto, todas elas acabam tendo a mesma importância, porque alguém me diz assim, mas tem 18 questões de língua portuguesa e tem 5 questões de informática. Sim, mas as 18 questões de língua portuguesa, cada uma vale um ponto, e as 5 questões de informática também cada uma vale um ponto. Portanto, a importância é a questão em si. Claro que o usuário tem que estudar a matéria de língua portuguesa de forma adequada por ter 18 questões, mas não pode deixar de lado as outras matérias porque cada uma vale um ponto. Então, é isso, é ponto no bolso para cada questão. Quer dizer, não tem uma matéria mais relevante que a outra se a gente imaginar que precisa alcançar, o usuário precisa alcançar 25 pontos para considerar ali habilitado em relação a esse concurso, né? Somente serão corrigidas, aí tem outro ponto importante, as provas dissertativas da parte 2, que é a redação, dos candidatos que obtiveram no mínimo 25 pontos na prova objetiva. Então, tem que alcançar no mínimo 25 pontos da prova objetiva para então ter a sua redação corrigida, que é a parte dissertativa, que é essa parte 2. Ok, pessoal? Bem, outra informação importante, a prova dissertativa, que é a parte 2, que é a redação, ela também vai ser avaliada numa escala de 0 a 50 pontos, sendo considerados aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 25 pontos. Então, assim como na prova objetiva, nós temos avaliação de 0 a 50 pontos e o candidato precisa acertar 25 questões, aqui também. Na prova dissertativa, que é a redação, a avaliação da redação vai ser feita de 0 a 50 pontos. E para conseguir ser habilitado a esse concurso, tem que acertar 25 pontos. Quer dizer, tem que fazer 25 pontos mínimos aí na redação, que vai ser avaliada de 0 a 50. Ok? O conteúdo programático agora, uma parte importante para quem vai estudar para esse concurso é saber o que estudar. Porque às vezes dizem assim, a língua portuguesa, mas a língua portuguesa eu vou estudar tudo? Não, nós temos os tópicos indicados no conteúdo programático para a língua portuguesa. Vamos ver agora esses tópicos indicados, acompanha comigo então. No conteúdo programático para a língua portuguesa, o primeiro elemento que aparece como item 1 é leitura e interpretação de diversos tipos de textos literários e não literários. Então, interpretação de texto é uma coisa importante para todas as provas de língua portuguesa, mesmo quando não vem o tópico interpretação de texto. Porque, na verdade, interpretar texto nas provas de concurso é a base para resolver até mesmo as questões das outras matérias. Então, não precisava nem constar aí o item 1 como descrição de necessidade de ter sempre feito a leitura e a interpretação de texto de diversos tipos, porque isso é necessário para qualquer questão. Sinônimos e antônimos, aí especificamente já da língua portuguesa, algo bem próprio das provas de concurso, o entendimento aí desse tópico sinônimos e antônimos. 3, o sentido próprio e figurado das palavras, entendimento disso. Pontuação, bem relevante, né, porque temos várias regras de pontuação específicas na língua portuguesa. As classes de palavras, entender o que é um substantivo, o que é um adjetivo, um numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. E na parte ali de conjunção, emprego e sentido, que imprimem as relações que estabelecem. Então, tem que saber ali as classes de palavras, tem que entender bem a diferença, por exemplo, entre substantivo, adjetivo, numeral, pronome. São diferenças básicas, é claro, mas tem que ficar firme aí em relação... Para entender um pouquinho melhor como isso cai nas provas da VUNESP, eu sempre digo, quando vem o edital e indica um tópico, como por exemplo, classes de palavras, tem que ir lá nas questões anteriores da VUNESP para perceber como a VUNESP pede esse tópico. Então tem que fazer muita questão anterior sobre os tópicos do edital, de preferência de forma bem organizada, é claro, para conseguir perceber como isso cai naquela banca. Porque não adianta um estudo genérico, sem ter uma atenção especial em como aquela banca pede, e aí fica um estudo evasivo. Tu chega na prova, tu acaba tendo uma surpresa, porque não estava exatamente de acordo com o estudo que o usuário estava realizando. Depois, o tópico 6 da língua portuguesa pede concordância verbal e nominal, bem trivial nas provas de concurso. Tem muita questão sobre concordância verbal e nominal à disposição, principalmente ali quando a gente pega as questões anteriores da VUNESP, então interessante saber isso. Nós vamos inclusive aqui, ao longo do nosso curso, que nós vamos manter
aqui no nosso canal V1 A Prova Logo, nós vamos manter um curso de informática, um curso de língua portuguesa, falando sobre esses tópicos. Então nós vamos abordar várias questões aí da VUNESP, falando sobre concordância verbal e nominal e também sobre regência verbal e nominal ali no tópico 7, ok? E o tópico 8, colocação pronominal, tudo isso em relação à língua portuguesa. O último tópico da língua portuguesa, crase. Crase é o tópico 9 aí em relação à língua portuguesa. Observa o que eu vou dizer, aqui mesmo no nosso canal, ao longo dos próximos dias, até o dia da prova, todo dia nós vamos disponibilizar aulas de língua portuguesa, para pegar esse tópico, em relação aos diversos tópicos do edital, para que o candidato possa se sentir mais preparado para o dia da prova, entendendo como isso cai nas provas de concurso. Nós vamos fazer isso também em relação a outras matérias. Mas todo dia aqui no canal vão ter aulas para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o cargo de soldado. Fica tranquilo, isso vai estar aqui constante no nosso canal. Matemática, muitos me perguntam, matemática, o edital veio grande? Veio com muitos tópicos. Por exemplo, veio números inteiros, operações e propriedades, números racionais, representação fracionária e decimal, operações e propriedades, o mínimo múltiplo comum, razão e proporção, porcentagem, regra de 3 simples, média aritmética simples, a média aritmética tradicional, que é ela que tu realiza a soma e divide, isso cai também muito em informática, divide pelo número de argumentos, nós vamos ter que estudar isso também aqui na matemática, equação do primeiro grau, sistema de equação do primeiro grau, sistemas numéricos como medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade, é o tópico 10. Em relação ainda à matemática, o tópico 11, relação entre grandezas, tabelas e gráficos. O tópico 12, noções de geometria, inclusive geometria entrando, isso é importante ali dentro da prova de matemática, forma, perímetro, área, volume, teorema de Pitágoras. E o item 3 entrando o famoso raciocínio lógico, 14, resolução de situações problema, mas percebe aí, então me perguntaram o seguinte, em relação a raciocínio lógico para a prova da PM de São Paulo, cargo de soldado. Observa, entrou dentro da matemática, então é o raciocínio lógico matemático, é claro, mas sim, poderemos ter questões falando sobre raciocínio lógico, sem dúvida nenhuma, na prova para o soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muita gente não olhou ali o tópico raciocínio lógico separado, né, como um item separado, mas ele está embutido dentro do edital da parte de matemática, então é o famoso raciocínio lógico matemático que deve ser estudado aí para a prova do soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Continuando aqui, falando ainda do conteúdo programático, História Geral. História Geral entrou, primeiro, Primeira Guerra Mundial, e aí o tópico 1.2, o nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial. Percebe que na parte de História Geral, dos conhecimentos gerais, o primeiro tópico é a História Geral, ele pede Primeira Guerra Mundial e logo depois pede a Segunda Guerra Mundial, principalmente com o foco no nazifascismo. Depois entra a Guerra Fria, pós Segunda Guerra Mundial, começa então a Guerra Fria, e é importante saber o que aconteceu nesse período em relação à Guerra Fria, essa polarização principal entre os Estados Unidos e a então União Soviética, a globalização e as políticas neoliberais, então logo depois aí do término da Guerra Fria, a gente já começa com o pensamento da globalização e das políticas neoliberais. Na verdade, então, nós podemos dizer que a parte de História Geral há que se estudar da Primeira Guerra Mundial até o fato da globalização e das políticas neoliberais comandando aí e gerenciando os rumos do mundo. Isso em História Geral. Mas lembra, passando pela Segunda Guerra Mundial, com ênfase no nazifascismo, depois a Guerra Fria, pós Segunda Guerra Mundial, vindo a Guerra Fria e a polarização entre, principalmente, quem estava aliado aí aos Estados Unidos ou acordado com os Estados Unidos e quem estava acordado com a União Soviética, Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. E logo depois a globalização. Bem, já na parte dos conhecimentos gerais em relação à história do Brasil, começa lá com a Revolução de 30 e a Era Vargas. Então o comecinho do estudo aí da história do Brasil é pegar a Revolução de 30 e a Era Vargas. Depois as constituições republicanas,
Depois, a estrutura política e os movimentos sociais no período militar, quer dizer, entender bem o que aconteceu nesse período do regime militar aqui no Brasil, porque isso é relacionado à história do Brasil. E o 2.4, a abertura política e a redemocratização no Brasil, aí já pós-período militar, e o que aconteceu com a abertura política no Brasil e o nosso processo lento, claro e gradual de redemocratização pós-regime militar. Então aqui basicamente vai da Revolução de 30 até esse período pós regime militar. Né? Bem, ainda falando sobre os conhecimentos gerais, também tem a parte de geografia geral. Nós falamos de história, mas tem também para que se estudar aí a parte de geografia geral, começando com a nova ordem mundial, o espaço geopolítico e a globalização. Percebe que o tópico globalização acaba surgindo várias vezes na parte dos conhecimentos gerais. Os principais problemas ambientais, também indicado aqui na geografia geral. Voltando só um pouquinho aqui, percebe que o foco na parte de geografia geral ele é incluso tanto na parte de globalização, que é a nova ordem mundial, mas como isso também vai afetar e os problemas ambientais decorrentes até dessa excessiva globalização que a gente tem. Então é importante ligar esses dois fatos aí nas questões de geografia geral. Bem, na parte dos conhecimentos gerais, ainda falando sobre a geografia do Brasil, especificamente sobre a geografia do Brasil, vem a natureza brasileira, relevo, hidrografia, clima e vegetação. Aí algo bem específico sobre a nossa questão de clima, de hidrografia. Depois a população, o próprio crescimento, a distribuição, a estrutura e movimentos, as atividades econômicas, entrando aí a industrialização do Brasil e a urbanização, as fontes de energia e também a importância da agropecuária, isso tudo dentro do tópico Geografia do Brasil, e os impactos ambientais aparecendo de novo, tanto na geografia geral quanto na geografia do Brasil, vem à tona a parte em relação aos impactos ambientais, a parte ambiental. Então tem que cuidar muito isso na prova, há uma probabilidade grande aí nesse tópico vir uma questão sobre esse assunto. Depois nós temos ainda falando sobre os nossos conhecimentos gerais, a parte de atualidades, e aí ficou bem claro porque eles botam questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais, culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir, olha que importante, do segundo semestre de 2016, divulgados na mídia local e ou nacional, o que permite que a gente tenha uma ideia de atualidades de algo bem recente. Então percebe, quando ele diz a partir do segundo semestre de 2016, divulgados em mídia local e ou nacional, isso sugere que a atenção do candidato para atualidades deve partir do segundo semestre de 2016 e até o iniciozinho de 2017. Porque como nós estamos falando em atualidades, esse escopo de atualidade pensa que a prova vai ser lá em fevereiro de 2017. E basicamente ali o que nós vamos ter então como segundo semestre de 2016? Vamos ter de julho ali até dezembro de 2016 e o que aconteceu de dezembro ou pode acontecer até aproximadamente janeiro, porque nós temos a prova aí no início de fevereiro de 2017. Então, um escopo bem próprio, tem que ficar muito ligado aí na história das atualidades. Claro que nesse período algo relevante tanto a nível mundial, como ele mesmo diz, mas também aqui em relação ao Brasil, ok? Bem, continuando aqui, as noções básicas de informática. Agora sim, entrando na minha área específica, que é a informática, falando sobre o Windows 7. Observa, pessoal, sobre o Windows 7, veio elencado os tópicos. Então, basicamente é estudar a versão do sistema operacional Windows 7. Uma dica importante. Se por alguma razão tu não tem o Windows 7, o usuário não tem o Windows 7 instalado no seu computador, então, se o candidato que quer estudar informática não tem o Windows 7 instalado, tem uma outra versão, tem que cuidar muito. Porque as questões sobre o Windows 7 diferem muito, por exemplo, em questões relacionadas ao Windows 10. Ah, eu tenho no meu computador instalado apenas o Windows 10. Vamos imaginar essa situação. Não serve? Porque tem muitas questões, se ele disse Windows 7, que são muito específicas do Windows 7 e que alteraram, mudaram as respostas no Windows 10. Então tem que cuidar muito a isso. Não tem instalado, se o candidato não tem instalado o Windows 7 no seu computador, ele vai ter que ter a preocupação dos tópicos do edital, estudar com uma apostila ou assistindo às videoaulas e fazendo anotações e não levar em consideração o que está talvez no seu próprio computador.
porque se o candidato levar em consideração o que está no seu próprio computador e o seu computador não tem o Windows 7, isso não será relevante ali em relação às questões de prova. E o que ele pede em relação ao Windows 7 para essa prova? Vamos começar aqui. Conceitos de pastas, diretórios. Quando ele fala de conceitos de pastas e diretórios, uma pasta para o sistema operacional Windows é um diretório. Então, quando o candidato diz, eu tenho um diretório chamado aulas, eu tenho uma pasta chamada aulas. Então, tem que entender o conceito de pastas e diretórios. Arquivos e atalhos e a própria área de trabalho. Entender o que é um arquivo, diferente do que é um atalho, porque um atalho é um vínculo que aponta para um determinado destino. E um arquivo é um elemento que armazena as informações, que armazena dados que o computador vai utilizar. Isso tudo na parte de conceito. Em relação ao tópico área de trabalho citado ali, área de trabalho sugere o estudo do que tem na área o que nós temos na área de trabalho do Windows 7. Por exemplo, a área de trabalho do Windows 7 consta lá o ícone da lixeira, então tem que estudar elementos da lixeira. A área de trabalho consta uma barra na parte inferior chamada barra de tarefas, tem que estudar os componentes da barra de tarefas. Na área de trabalho do Windows 7 podem aparecer gadgets, que são mini programas que exercem variadas funções e que podem ter várias aplicações como medidor de CPU, calendário, temos ali quebra-cabeça. Então, o estudo dos componentes da área de trabalho, desde clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho e ver o que aparece, como, por exemplo, a permissão de criar uma nova pasta, de clicar na opção resolução de tela, clicar na própria opção gadgets que eu indiquei. Então, o estudo da área de trabalho é bem abrangente. E aí ele diz também área de transferência com a manipulação de arquivos. A área de transferência é aquela ao qual o candidato trabalha com o comando copiar, colar, recortar, porque quando eu seleciono algo no Windows 7 e aplico o comando copiar, ele envia uma cópia desse conteúdo para a área de transferência. Então, entender como funciona a área de transferência para operações com arquivos e pastas, isso é relevante. Uso de menus. Aí, como eu disse, se eu for associar os menus do Windows 7, onde é que eu encontro menus? Bem, eu encontro menus no Windows 7 em diversas opções. Eu posso encontrar um menu quando o usuário clica com o botão direito do mouse na área de trabalho. Vai aparecer um menu de contexto. Quando eu clico com o botão direito do mouse na barra de tarefas, aparece um outro menu, mas isso pode sugerir também, uso de menus, o estudo do próprio menu iniciar. Porque quando eu digo uso de menus, qual é o menu mais relevante do Windows 7? É o menu iniciar. Então pode ser uma questão tanto sobre menus que aparecem quando o usuário clica com o botão direito do mouse na área de trabalho, como pode ser uma questão sobre o próprio menu iniciar. Ou uma questão quando o usuário clica com o botão direito do mouse na barra de tarefas, né? Programas e aplicativos, aí são os diversos programas e aplicativos que estão já previamente instalados, nativos e existentes dentro do Windows 7, como o bloco de notas, o Paint, o WordPad. Aí nós temos vários tipos de programas e aplicativos que vêm junto com o Windows 7. A calculadora, tem que conhecer esses aplicativos. E a interação com o conjunto de aplicativos do Office 2010. Aqui um ponto importante. Se a versão do Windows a ser estudada é o Windows 7, a versão, observa comigo, do Office da Microsoft é o Office 2010. Então aqui tem que se fazer o estudo do Word, do Excel 2010. Isso está descrito no edital também, observa comigo. Vem lá a descrição Word 2010 pedindo a estrutura básica de documentos, edição e formatação de texto. Quando a gente diz edição e formatação de texto, desde coisas mais simples como negrito, itálico, sublinhado, mas também entender os parágrafos, as formatações de fonte, o que são estilos. Aí vem a parte de cabeçalhos. Lembrar que o que se coloca na área cabeçalho, por padrão, tem repetição para as demais páginas do documento. Como eu disse, as formatações de parágrafo e fonte e diferenciar, porque, por exemplo, alinhamento. Alinhamento à esquerda, centralizado à direita é formatação de parágrafo, mas negrito, itálico e sublinhado já é formatação de fonte. Então, há que se fazer a diferenciação do que é formatação de parágrafo e fonte no estudo do Word 2010. Aí sempre é importante lembrar que é o Word 2010 que está em jogo nessa questão, né? Porque senão a gente fica pensando, qual é a versão do Word que eu vou estudar se eu tenho instalado no meu computador o Word 2013? Se eu tenho instalado no meu computador o Word 2007? Não pode, tem que ser o Word 2010 de forma precisa, porque as questões do Word 2010 nem sempre são iguais das outras versões, né? Colunas
são os recursos de formatação de colunas, entender que para realizar num documento diferentes formatações de colunas, eu preciso criar diferentes seções. O que são os marcadores, que são os marcadores que iniciam alguns parágrafos, tabelas, impressão, controle de quebra, saber quais são as quebras, observa, está descrito ali, ó, saber quais são as quebras, como o que é uma quebra de seção, o que é uma quebra de página, uma quebra de coluna, uma quebra automática de texto, como inserir numeração de páginas, legendas, índices, aí tem que entender a diferença entre sumário, que é o índice analítico, e o índice remissivo, a inserção de objetos como gráficos, formas, smart art, existem vários tipos de objetos, inclusive a própria inserção de planilha dentro do documento do Word é um objeto, campos pré-definidos, caixa de texto. Então, está bem pontual tudo que ele pede no edital em relação ao Word 2010. Agora vou repetir a informação. Tem que estudar em relação ao Word 2010, não pode estudar em relação a qualquer versão. Bem, em relação à planilha, ele pediu o Excel e é claro que é a versão 2010. Então, se editor de textos ele pediu o Word 2010, para a planilha é o Excel 2010. E aí vem estrutura básica de planilhas. O que consta nessa parte? É a estrutura, entender como é uma planilha, como é que é a sua formação de células. Porque nós temos, quando a gente pensa na estrutura básica de planilhas, nós temos a pasta de trabalho como sendo o arquivo do Excel, e dentro dessa pasta de trabalho, que é o arquivo do Excel, nós temos as planilhas. Por exemplo, Plan 1, Plan 2 e Plan 3. E dentro das planilhas nós temos um conjunto de células, que são referenciadas com letras indicativas para colunas e números indicativos para linha. Então, por exemplo, B2 é uma célula que está na coluna B e na linha 2 daquele Excel, né? Aqui um grande abraço, aquele abraço, didática muito boa aos Mashing Pumpkins, que chegou aqui na nossa transmissão. Grande abraço também, essa transmissão que nós estamos fazendo ao vivo agora, pegando itens específicos que saíram no edital agora para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, a estrutura básica de planilhas, repetindo aqui, saber o conceito de célula, o conceito de linha e o conceito de coluna, saber como elas são referenciadas, né? Ali ainda fala sobre pastas e gráficos, por quê? Porque, como eu disse, o arquivo do Excel é uma pasta de trabalho. Dentro desta pasta de trabalho, nós temos as planilhas, como, por exemplo, Plan 1, Plan 2 e Plan 3. E dentro das planilhas, nós temos as referências de célula, como B2, que indica coluna B e linha 2. Isso tudo é necessário saber. Aí ele ainda diz a elaboração de tabelas e gráficos, saber quais são os gráficos do Excel é importante para essa prova. Observa, o edital colocou ali elaboração de tabelas e gráficos. Então, por exemplo, uma questão pedindo exemplos de gráficos do Excel, como gráfico de pizza, de coluna, barra, gráfico ações, que permite verificar a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Essa parte que logo vem depois ali no edital, uso de fórmulas, funções, aí são as fórmulas tradicionais que as provas muito cobram. Tem que saber o que faz a função soma, o que faz a função média, o que faz a função C, o que faz a função PROC-V, a função máximo, a função mínimo, a função soma-C, a função conti-num, conti-valores, a função conti-C. Quer dizer, nessa parte do tópico do edital que pediu uso de fórmulas e funções, abre um leque muito grande, mas não pode esquecer que é a VUNESP a banca. E como é a VUNESP a banca, é possível sim pegar um perfil das funções que a VUNESP pediu, porque imagina que o Excel 2010, pedido no edital aí da PM de São Paulo, tem mais de 300 funções pré-definidas. E obviamente não vai conseguir, só esse tópico aí daria mais de 300 funções. Ninguém vai estudar 300 funções, até porque não seria humanamente possível. Então, o que se tem que fazer nessa parte onde diz uso de fórmulas e funções dentro do estudo do Excel? Tem que estudar as funções que a VUNESP já pediu em prova. Principalmente, olha a dica, função soma, função média, a função soma-C, a função C, a função conti-num, conti-valores, conti-C, a função PROC-V. Quer dizer, existe um universo de aproximadamente 20 e tantas funções que são as mais cobradas nas provas da VUNESP. Então tem que se pegar esse perfil e estudar essas funções. Claro que aqui no nosso canal nós vamos fazer vários vídeos com várias questões da VUNESP que eu vou resolvendo com vocês. Então lembra, todo dia terão novas aulas
para o concurso da Polícia Militar de São Paulo, aí do cargo de soldado. Todos os dias nós vamos publicar aqui no canal novas aulas para esse concurso. Então isso tem que ficar muito presente para não ter dúvida, né? Professor, como é que eu vou saber quais são as principais funções da VUNESP? Porque nós vamos fazer muitas questões da VUNESP aqui no nosso canal e disponibilizar gratuitamente para vocês. Então é acessar o nosso canal todo dia e todo dia terão novas aulas de informática até a data da prova. Então, até a data da prova nós vamos ter questões de informática, vamos ter questões de português gratuitamente disponibilizadas aqui no nosso canal. Principalmente para pegar o rol dessa quantidade de fórmulas e funções que podem cair aí na prova, né? Depois, inserção de objetos, campos pré-definidos, o controle de quebras, a numeração de páginas, tudo isso dentro do próprio Excel, né? Obtenção de dados externos, que é importar dados, muitas vezes de outros locais e colocar dentro da planilha do Excel. A classificação de dados, saber sobre classificação crescente, classificação decrescente, entender como acontece o filtrar. Isso no Excel 2010. Na parte do PowerPoint 2010, eu já posso avisar que as questões são mais tranquilas. Porque dentro do PowerPoint ele fala ali sobre a estrutura básica das apresentações. Entender que uma apresentação no PowerPoint é formada por um ou mais slides, essa é a estrutura básica. O conceito de um slide, que é muito parecido com o conceito de uma página no Word ou de uma planilha no Excel, aqui dentro do PowerPoint nós temos que entender o conceito de um slide. O que é uma anotação, por exemplo, uma anotação quando é feita num slide, não é para a apresentação. Não é para aparecer na apresentação, uma anotação é para o apresentador. Então, saber também a diferença entre o que vai no slide, que é para aparecer ao público na apresentação de slides, e o que vai, na verdade, na anotação, que é aquilo que não aparece ao público. O uso das réguas, porque sim, temos réguas dentro do PowerPoint também, como adicionar cabeçalho e rodapé e o que normalmente consta neles, né? A formatação e a apresentação desses slides, a inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, que são aqueles botões que tu clica muitas vezes para ir ao próximo slide, ou ir para o slide anterior, ir para o slide final. A transição entre os slides, que existem vários efeitos de transição no PowerPoint, e esses efeitos de transição são aqueles que, quando aplicados, permitem ao usuário definir qual vai ser o efeito na passagem de um slide para outro, que é diferente do que nós chamamos de efeitos de animação, porque os efeitos de transição citados ali no edital são aqueles aplicados na passagem de um slide para outro, inclusive onde o usuário pode determinar um tempo, que é o período que ele deseja realizar a transição de um slide para outro. Já os efeitos de animação no PowerPoint são aqueles efeitos aplicados nos objetos dos slides. Então, os efeitos de transição, aqueles aplicados na passagem de um slide para outro, e os efeitos de animação, aqueles aplicados nos objetos dos slides. Tudo isso a gente tem que saber dentro do PowerPoint, ok? O edital na parte de informática também pediu correio eletrônico, só que aí veio bem simples. Ele botou uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Quer dizer, o que ele quer saber é se quem vai manipular um sistema de e-mail, um sistema de correio eletrônico, sabe preparar e enviar uma mensagem e também anexar arquivos. Por exemplo, o que significa o item para, o item CC, o item CCO. Lembrando que para é quem vai receber a mensagem original, o CC é o com cópia, o carbon copy, o cópia carbono, é quem vai receber a mensagem, mas o seu endereço vai ficar visível para os demais destinatários, porque quem está listado em CC recebe uma cópia da mensagem. Já quem está listado em CCO, que é a cópia carbono oculta ou simplesmente a cópia oculta, recebe uma mensagem, mas o seu endereço fica oculto para os demais destinatários. Isso significa preparar e enviar uma mensagem. E aí saber a questão também relacionada aos arquivos em anexo. E na última parte do edital de informática, ele colocou a parte de internet, onde ele cita navegação de internet, ele cita o conceito de URL. O que é o URL? O URL é localizador de recursos uniformes. Nada mais é do que o endereço de um recurso que eu utilizo na internet. Por exemplo, o endereço de uma página da web, http://www.aprovalogo.com.br. Isso tudo que eu acabei de descrever é a URL do site V1 AprovaLogo. HTTP é o protocolo, //www é o serviço,
.aprovalogo.com.br é o domínio. Tudo isso compõe a URL do site V1 AprovaLogo, porque o URL significa localizador de recursos uniformes e é o endereço dos recursos que o usuário acessa na internet, que é diferente do endereço de IP, que é o endereço dos computadores conectados na internet. Então, o endereço que identifica os computadores conectados na internet é o IP. E a URL é o localizador de recursos uniformes. É o endereço que vai identificar os recursos que são usados na internet, né? Por isso, conceito de URL. Link. O que é a ideia de link? Link é um vínculo que aponta para um destino, que também pode aparecer na prova com o termo hiperlink, mas ele é incluído dentro do processo de navegação web, navegação na internet, como ele cita aqui no próprio edital. Então, é entender o conceito de link dentro das páginas da web, dentro da navegação de internet. Sites, e é claro, conhecer como se compõe um site, por exemplo, o que significa HTML, que é a linguagem de marcação de hipertexto, a linguagem base para a construção e criação de páginas da web. Isso é importante entender e saber para as provas, né? A questão da busca, aqui tem um ponto importante. Quando a gente fala de busca e impressão de páginas, é a parte de usar os mecanismos de busca. Entender como funciona, por exemplo, o Google, entender como funciona o Bing, entender como são estes mecanismos de busca. E também a questão da impressão de páginas, usando os navegadores para isso também, né? Bem, isso foi a partezinha final sobre noções básicas de internet, né? Nós temos também aqui no edital as noções de administração pública. E aqui, claro, eu não vou passar todos os tópicos, mas só para te dar um panorama geral. Olha só, é necessário então estudar Constituição Federal. Nesse tópico do edital Noções de Administração Pública, sim, consta estudo da Constituição Federal. Agora, não é de toda a Constituição, não. Ele elencou o que o candidato deve estudar em relação à Constituição Federal. Então, ali tem, por exemplo, dos direitos e garantias fundamentais, tem lá também da organização do Estado, da administração pública. Então, há os itens indicados do que se deve estudar na Constituição Federal. Também tem lá dos direitos e garantias fundamentais, da organização do Estado. Então, é pegar o edital, tópico por tópico, em relação à Constituição Federal e buscar esses elementos dentro da própria Constituição Federal, claro, atualizado, as informações sempre atualizadas, mas tem que buscar os tópicos indicados. Então, não precisa se assustar tanto que não é toda a Constituição Federal, são alguns tópicos indicados, né? Também há que se estudar, o candidato deve estudar, é claro, a Constituição do Estado de São Paulo. Então, observa que o edital pediu o estudo tanto da Constituição Federal, como também o estudo de tópicos da Constituição do Estado de São Paulo, como fundamentos do Estado, a organização dos poderes, o próprio poder executivo. Ali embaixo, um pouquinho, se tu observar comigo, tem assim, ó, da segurança pública, disposições gerais, e a seção 3 indica da Polícia Militar. Claro que isso é muito relevante, porque nós estamos falando de uma prova, obviamente, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, saber os elementos que constam na Constituição do Estado de São Paulo em relação à própria Polícia Militar, como descrito ali, ó, no capítulo 3 da Constituição do Estado de São Paulo, aparece da Segurança Pública, disposições gerais, da Polícia Militar, a seção 3. Tem que saber muito isso, né? E aí também continua ainda a Constituição Federal, a Constituição do Estado de São Paulo, falando sobre a ordem social, a proteção especial, dispositivos constitucionais, isso sobre a Constituição Estadual de São Paulo. Okay? Outros itens em relação à legislação que devem ser estudados para essa prova da PM São Paulo, a Lei número 10.261, de 1968, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. Então, é importante que há que se estudar também a Lei 10.261 de 1968, observa que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Esse é o tópico 3. No tópico 4, a Lei número 10.177 de 1998, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, que é estudar a administração pública do Estado de São Paulo. Acaba sendo importante isso, né? Ok, pessoal? Enquanto a gente continua aqui a nossa transmissão, a gente já vai dar continuidade à transmissão aqui. Só mais um minutinho, pessoal. Aguarda um pouquinho mais aqui, porque a gente vai dar sim continuidade a essa transmissão ao vivo agora.
E voltando então à nossa transmissão ao vivo, uma pequena pausa ali na nossa transmissão, mas agora já voltamos de novo, né? Então, como eu disse, pessoal, só para repetir aqui, há que se estudar a Lei 10.177, de 30 de dezembro lá de 1998, quer dizer, a 10.177/98, que vai regular o processo administrativo público da administração pública estadual. Então, é o estudo da administração pública estadual nessa lei, deve ser feito. Vamos lá, o tópico 5 pede para estudar o que nós chamamos de Lei Complementar 893 de 2001, que institui o regulamento disciplinar da Polícia Militar. Então, é importante aí perceber o estudo da Lei Complementar número 893, porque justamente institui o regulamento disciplinar da Polícia Militar, que é o RDPM. Obviamente, teria que se estudar isso, claro, sem dúvida nenhuma, né? Depois vem a Lei Complementar número 1080, de 2008, que institui o Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários para os servidores das classes que especifica. E aí vem capítulo 1 como disposições preliminares, aí tem que estudar basicamente os itens indicados aí da Lei número 1080 de 2008. Depois ali a Lei Federal número 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Então, a Lei 12.527 de 2011, a Lei de Acesso à Informação, e o Decreto número 58.052, de 16 de maio de 2012, indicando aí a parte final do nosso edital. E aí, claro, em relação à legislação diz, no que se refere à legislação que foi indicada agora, informa-se que deve ser considerada a legislação atualizada, observa comigo, desde que vigente, tendo como base a data da publicação oficial do edital. Então, quando me perguntam em relação à legislação, o que eu vou tomar como base? A data da publicação oficial do edital, que foi no dia 11 de novembro de 2016. Observa comigo, foi ontem, né? Nós estamos fazendo hoje essa transmissão dia 12 de novembro de 2016. Então, a data base, tendo como base a data da publicação oficial do edital. A data base para pensar na legislação era a legislação indicada, atualizada e vigente lá no dia 11 de novembro de 2016, que é a data da publicação oficial do edital. Então é importante saber, porque senão fica perdido em relação à legislação, tem que tomar como data base o dia 11 de novembro de 2016. Certo, pessoal? Era isso que nós tínhamos então para o edital da Polícia Militar do Estado de São Paulo, as informações básicas desse edital. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, pessoal, é muito importante, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o nosso próximo edital. Bons estudos!